Nós queríamos saudar aqueles que nos visitam, que sejam bem-vindos. Eu vi algumas famílias, simpáticas famílias nos visitando. Eu queria que levantasse a mão onde você estiver. Você que está nos visitando, por gentileza, ali no fundo, vocês são todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se forem crentes, professos e se estiverem com a sua vida espiritual em ordem com as suas igrejas, poderão participar conosco da mesa do Senhor. Temos aqui na igreja que a mesa da ceia não é dos pastores ou da igreja, é do Senhor Jesus Cristo. Então são todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós temos uma alegria especial na ceia do Senhor, e então nós costumamos fazer um culto assim, especialmente voltado para a ceia. E ensinamos à igreja o porquê nós praticamos a ceia, e é uma doutrina, um ensinamento muito importante. Costumamos dizer que esta é a reunião principal, é a principal celebração da igreja. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, que se aproxima, o que de mais importante e significativo a igreja pode fazer é a ceia do Senhor. É na ceia do Senhor que nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha, que Ele volte. Então nos lembramos da morte do Senhor Jesus. Então na ceia estamos anunciando o Evangelho, não é? E estamos, de certa forma, nos preparando para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, nós vamos trazer um ensinamento sobre a ceia e depois, então, nós vamos participar dos elementos da mesa, dessa refeição memorial. A ceia em si é um memorial. E é muito importante que nós celebremos a ceia com a atitude correta, com o coração correto. Eu vou dizer uma grande verdade para vocês. Por melhor que seja o ensino que você receba, a doutrina que você recebe, se você, contudo, praticar este ato sem coração, nada adiantou, não é? A Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios 11 que nós temos que discernir o corpo de Cristo e que nós não podemos participar deste ato em falta. Eu gosto muito de uma frase de John Bunyan, que foi um escritor inglês, e ele dizia: ao orar é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, o mesmo princípio aplica-se também à ceia. Verdadeiramente, nós não precisaríamos ensinar nada, mas nós entendemos que uma das funções dos pastores da igreja é ensinar a doutrina de Cristo à igreja. Então, jamais podemos alegar ignorância a respeito dos princípios da Bíblia. Então, é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Eu queria convidá-los a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas.
capítulo 22 de Lucas. Hoje nós vamos usar um texto um pouquinho diferente do que costumamos usar em 1 Coríntios 11. 22, versículo 19 e o versículo 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Querido Pai, eis a Tua palavra, toda ela é divinamente soprada por Ti. E a Tua palavra vem para nos ensinar, para nos encorajar, para nos alertar, para despertar o nosso espírito. Senhor, humildemente nós suplicamos a Ti nesta noite. Dá-nos uma palavra que tenha procedência, Senhor. Aquela palavra que procede da Tua boca, Senhor. Que não vem somente para ilustrar o nosso intelecto, mas que ela venha para mudar o nosso coração, que ela venha para nos transformar, nos tornar mais como Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ministra-nos nesta noite, purifica-nos, limpa-nos, ó Pai, espírito, alma e corpo. Que não seja o caso que alguém venha a comer do pão e beber do vinho indignamente, como alertou a Tua palavra. Senhor, que nós possamos, nesta noite, nos alimentar de bênção e fortalecimento, Senhor, e estreitamento de nossa aliança contigo e com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, ajuda-nos e conceda-nos esta graça. Senhor, que debaixo da Tua mão poderosa nós queremos estar aqui durante esta celebração de ceia, neste primeiro domingo do mês de setembro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, por 2 domingos anteriores nós estivemos aqui ministrando sobre aliança. E hoje, especificamente, nós vamos vivenciar a refeição da aliança. Aqui no versículo 20 de Lucas 22, Jesus diz: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus está afirmando uma nova aliança com o povo de Israel. Amém? No domingo passado nós dissemos a vocês o que é uma aliança. No domingo retrasado nós narramos a história de um rei piedoso em Israel, e Josias firmou-se na aliança. Esse é o significado hebraico daquilo que ele fez num tempo de grande apostasia e de grande perdição que havia no reino de Judá. Aquele homem firmou-se na aliança e conduziu toda uma nação a revalidar a sua aliança com Deus. Eu creio firmemente que Deus está falando conosco sobre isso nesses dias.
Os dias de hoje exigem cristãos que tenham um forte cristianismo de aliança, e não um entretenimento qualquer, um entretenimento religioso que eles tenham aos domingos. Ora, o profeta Jeremias, ele lá no capítulo 31 de seu livro, ele profetizou que haveria uma nova aliança, porque o povo de Israel invalidou a aliança mosaica, que era uma aliança que Deus fizera com o povo de Israel, ali nas cercanias do Monte Sinai. Era uma aliança coletiva com uma nação, mas era uma aliança condicional. E que eles alcançariam salvação se eles cumprissem os termos da aliança. E por fim nós conhecemos a história, a narrativa da Bíblia, e chegamos a Paulo, que era um rabino, e ele diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O único judeu que cumpriu a lei mosaica foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Mas voltando ao profeta Jeremias, ele disse assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz, que essa palavra concerto é sinônimo de aliança, que é sinônimo de pacto, não conforme o concerto que fiz com seus pais, isto é, o concerto do Monte Sinai, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, ao ler uma promessa como essa profecia, você não sente uma alegria dentro do seu coração? Porque nós estamos vivendo agora o tempo da nova aliança, através do sangue de Jesus. Foi por isso que lemos o texto que lemos aqui no Evangelho segundo São Lucas. Jesus disse: Novo Testamento, nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. E agora esta aliança, a nova aliança, como fora profetizada por Jeremias, ela traz uma mudança da constituição do próprio ser humano. Porque a nossa relação com Deus agora não é uma relação meramente comportamental, da observância de leis. A lei mosaica, ela tinha 613 leis. E se um judeu, ele cumprisse 612 e ele falhasse em uma, ele seria réu das 613. Vocês compreendem? Então, haviam 248 mandamentos
positivos. É aquele mandamento que Deus manda fazer alguma coisa. E haviam 365 mandamentos negativos. Aqueles mandamentos que Deus fala para não fazer determinada coisa. Ao todo são 613. Um rabino do século III, chamado Sinlai, ele tinha um meio mnemônico de fazer com que os seus discípulos memorizassem isso. Então, 248 constitui o número de ossos do corpo humano. E 365 são os números de dias do ano. Você somando, dá 613, que são as leis da Torá ou da aliança mosaica. E a nova aliança, meus irmãos, ela não impõe condições. Se na aliança mosaica era como se Deus estivesse dizendo a Israel, você faça e você viverá. Na nova aliança, não. Você crê em tudo aquilo que Jesus já fez e você viverá. Amém? O que você prefere? Viver a aliança mosaica ou viver a nova aliança? Nós precisamos viver e desfrutar a nova aliança. Existem seguramente 4 fatores que têm corrompido a igreja desde o primeiro século até o século XXI. E vocês querem saber quais são os 4 fatores? Legalismo é o primeiro deles. O segundo, o racionalismo grego. O legalismo, meus irmãos, ele tem uma origem judaica, porque é o entendimento formalista das leis da Torá. E a lei mosaica era gravada em tábuas de pedra. Ao contrário, a nova aliança é gravada onde? No coração. Deus falou através de Jeremias que Ele nos daria um novo coração. Ele nos daria um novo espírito. E Ele escreveria a sua vontade em nosso coração. Na nova aliança, o Espírito Santo não está mais fora. Agora Ele está dentro. Por isso nós podemos dizer que somos nascidos de novo. Quem é que patrocina este novo nascimento? É o Espírito Santo de Deus. Amém? E Deus então começa a escrever dentro de nós, mudar a nossa vida de dentro para fora. A lei mosaica mudava as pessoas muito de fora para dentro. A nova aliança não se trata somente de mudar o nosso comportamento. Deus muda primeiro o nosso coração. E quem tem o seu coração transformado, tem o seu comportamento mudado. Amém? Então a nova aliança é uma aliança incondicional, cujo mediador desta aliança não é outro senão Jesus Cristo. Então ela nos livra daquele legalismo que tem infectado. Meus irmãos, há igrejas que têm uma doutrina tão negativa, meus irmãos, que deve ser praticamente insuportável, somente não faça, não faça, não faça. Então a nova aliança é uma aliança incondicional. Nós cremos em tudo aquilo que Jesus
já fez por nós. E nisso nós encontramos vida e transformação para a nossa alma. Mas eu falava sobre os 4 fatores, e se o primeiro é o legalismo, o segundo é o racionalismo grego. Então, muito da teologia foi infectada pelo racionalismo grego. Por exemplo, extensas partes da teologia cristã foi influenciada por Platão, por Aristóteles. Há muitas coisas, há muito da liturgia e do sacramentalismo cristão que não tem origem na Bíblia, tem origem em Aristóteles, que não era cristão. Então, o racionalismo grego é uma infecção grave. Em terceiro lugar, meus irmãos, o institucionalismo romano trouxe uma marca forte sobre a igreja a partir do imperador Constantino, que dizem que ele se converteu. E então a igreja passou a ter um impacto muito forte do institucionalismo romano. Antes a igreja era uma comunidade de pessoas vivas em torno de um Cristo vivo. Depois ela se torna uma instituição. E o quarto dos fatores que infectam a igreja até os dias de hoje é o espiritismo pagão. O paganismo está de volta. Os pais da igreja expulsaram o paganismo pela porta e ele voltou pela janela. E muitas igrejas, assim ditas neopentecostais, estão infectadas pelo espiritismo pagão. Então, toda essa questão é uma questão muito séria, meus irmãos, que assim como Israel e Judá, assim como os judeus abandonaram a aliança mosaica, nós corremos o risco grande de abandonarmos a nova aliança. Eu costumo dizer aqui, costumamos ensinar que com o batismo você entra na igreja, mas é a ceia que te mantém na igreja. A nossa atitude para com a ceia do Senhor, a refeição memorial da aliança, e a nossa atitude para com o nosso pecado, a nossa vida de consagração, a maneira como levamos a sério a cruz de Cristo e tudo que Ele fez por nós, determina, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual, a nossa condição de membros deste corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a ceia do Senhor. Queria falar para vocês, rapidamente, antes de prosseguir, a importância desta refeição simbólica. Mas é uma refeição da aliança. Importância passada desta aliança. Ela é um memorial. A palavra memorial em grego é anamnesis. Quer dizer, é a lembrança, é um memorial daquilo que Jesus fez para nos redimir. Jesus nos comprou. Se você é um bom cristão, você sabe que você tem dono. Amém? Quero dizer assim, a realidade nua e crua. Nós temos um Senhor. Ele nos comprou. Então, a ceia é um memorial da redenção. Esta palavra redenção tem um significado contábil. Jesus nos comprou na cruz do Calvário.
e Ele nos redimiu do pecado e da condenação. Diz o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, não há condenação. Pode ter sido o mais perverso pecador, a mais perversa pecadora. Em Cristo Jesus, somos redimidos do poder do pecado e da condenação e das maldições. Amém? Aleluia. Mas também a ceia do Senhor é um ato de ação de graças. Aí o grego usa a palavra eucaristia, que quer dizer ação de graças. Ação de graças pelo quê? Pelas bênçãos recebidas. A bênção da salvação, do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus. Tudo isso nos veio através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos estão agradecidos a Deus? Se você é um cristão verdadeiro, você é uma pessoa grata a Deus por todos os dias da sua vida. Eu começo os meus dias sempre assim, agradecendo a Deus por tudo. E quanto mais agradecemos, mais encontramos motivos para viver. Encontramos alegria para viver, mesmo que nas piores situações, né? Agora, e no presente? Que importância tem esse ato que nós vamos praticar dentro de alguns minutos? A Bíblia chama também a ceia de koinonia, de comunhão. Então é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte. Enfim, meus irmãos, a salvação que recebemos é de graça. Amém? Mas custou muito caro. E ao participarmos da ceia com a atitude correta, da koinonia, nós participamos dos benefícios da morte vicária de Jesus Cristo. Amém? E outra coisa importante, a ceia é o reconhecimento e a proclamação, para quem possa interessar, da nova aliança. Aqui temos a expressão grega kaine diateke. Esta palavra diateke é a palavra grega para aliança, que no hebraico é a palavra berit. Berit quer dizer cortar, e eu já vou explicar para vocês por quê. A ceia, sendo assim, tão assim, importante, que atravessa o passado, o presente, e ela projeta a glória de Deus para o futuro. Qual a importância da ceia para o nosso futuro, não é? A ceia, meus irmãos, se você participa dela com a atitude correta, com os seus pecados perdoados, reconciliado com Deus, reconciliado com seus irmãos, a ceia é um antegozo do reino futuro de Deus, deste reino que já está em nosso coração pela presença do Espírito Santo, mas que já vem em sua plenitude. Estamos só esperando Jesus voltar. Amém? Aleluia. Então, a ceia, nós podemos ter a felicidade, o gozo, o desfrute do reino messiânico futuro desde já. Amém? E a ceia também antevê a iminente volta do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo e para implantar o seu reino na terra. Jesus foi muito claro, ele falou: façam isso até que eu volte.
Amém? Hoje, mais uma vez, nós vamos obedecer ao Senhor a respeito disso. Nós vamos praticar este ato de confirmação de nossa aliança com Cristo, na esperança de sua volta, na esperança de sua vinda. Amém? Então, nós temos aqui servido uma refeição da aliança, uma refeição simbólica. E Jesus disse que este pão é o seu corpo, e este vinho é o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo São João. Irmãos, o Evangelho segundo São João, ele tem umas afirmações de Jesus que suscitaram e suscitam polêmicas até os dias de hoje, tá? Esta pregação aqui de Jesus, essas palavras que vou ler, foram ensinadas na sinagoga de Cafarnaum, às margens do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Eu tive a felicidade de estar dentro dessa sinagoga, nas ruínas desta sinagoga, onde Jesus entregou este ensinamento. E Jesus disse ali aos judeus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 48, ele disse: eu sou o pão da vida. Versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E é claro que os discípulos ali que estavam na sinagoga começaram a fazer perguntas, não é? Como nos pode dar a sua carne para comer? E Jesus volta a dizer: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Irmãos, estes versículos que estão aqui provocaram uma evasão de discípulos de Jesus ali em Cafarnaum. Porque eles entenderam a fala de Jesus de uma forma literal. E Jesus muitas vezes falava de uma forma metafórica. Por exemplo, quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. É evidente que nós não entendemos que Jesus estivesse se fazendo representar por uma porta de um aprisco ou de um curral. Estava aqui uma linguagem
metafórica. Jesus ensinou muitas verdades através de parábolas, através de metáforas. Então, no versículo 63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus está tentando demover os seus discípulos daquela interpretação literal que eles fizeram a respeito do ensino de Jesus. No entanto, durante o histórico do cristianismo, nós temos 20 séculos de polêmicas doutrinárias a respeito dessa fala de Jesus. Então, muitos teólogos, usando a teoria de Aristóteles a respeito da substância, criaram doutrinas para tentar explicar. Então, nós temos a doutrina da transubstanciação, nós temos a doutrina da consubstanciação e nós temos a doutrina do memorial. São 3 visões diferentes. E o meu encargo nesta noite não é dizer para vocês qual delas é a correta, né? Aqui na igreja nós praticamos a ceia como um ato memorial da aliança. Reconhecemos a presença real do Senhor Jesus no ato de obediência da igreja, não é? Mas não temos o intuito de atacar os cristãos que creem de uma outra forma, não é? Porque entendemos o seguinte, que dogmas, doutrinas e tradições têm servido mais para dividir os cristãos do que para unir os cristãos, não é? Então, nós, nesta igreja, nós ensinamos o respeito entre os cristãos. Não ensinamos que somos melhores e nem piores. Nós precisamos ser o que somos, humildes e quebrantados de espírito diante do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou contar para vocês, sumariamente, o que eu creio que estas palavras de Jesus representam. E que Jesus estava com estas palavras, da minha maneira de ver, apontando para a nova aliança. Parece muito esquisito para nós, porque nós não temos na nossa cultura o significado da aliança. Mas nas culturas orientais, a aliança tem um significado muito presente na vida das pessoas. Nós somos ocidentais, então nós achamos que tudo se resolve com um contrato, com uma assinatura, não é? Mas nas culturas orientais a coisa não funciona assim. Tanto é que no Antigo Testamento, e convenhamos, a Bíblia é um livro que foi produzido dentro de uma visão da cultura oriental. E nós precisamos entender isso. Então, o judeu não falava, vamos fazer uma aliança, ele usava a palavra berit, que quer dizer cortar a aliança. Porque a aliança, para um oriental, é sempre uma coisa sangrenta, envolve sangue. E a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Então, o sangue tem um valor superlativo dentro dessas culturas. E nós vemos lá, por exemplo, quando Deus fez aliança com Abraão, queria fortalecer a fé de seu filho Abraão. Porque os desafios pelos quais crer. Então Deus fez uma aliança com ele. Através da aliança, Deus lhe deu promessas e Deus lhe deu garantias de que ele cumpriria a aliança. Meus irmãos, eu tenho passado uma boa parte da minha vida
estudando a Bíblia. E eu confesso que nesses dias que nos preparamos para as eleições e escutamos aqueles homens fazendo tantas promessas que não podem cumprir, e eu fico me lembrando de tudo quanto li, leio, creio e amo na palavra de Deus. Eu encontro um abismo enorme entre promessas humanas e promessas divinas. Você já imaginou, Deus daria um filho àquele pai de quase 100 anos, que tinha uma esposa de 90 anos, estéril, que não podia gerar? Depois Deus pediria a vida daquele filho para aquele homem. E ele teria que crer na ressurreição daquele jovem. E ele desce então do Monte Moriá com Isaque. Abraão foi o pai da fé. Mas ele se tornou este homem de fé por causa da aliança. Se você tem consciência da sua aliança com Deus, isso vai mudar a sua vida cristã. Isso vai mudar as suas orações. Isso vai mudar o seu conceito de Deus. Mas a aliança é uma coisa sangrenta. E eu vou usar, então, palavras nuas e cruas com vocês aqui para podermos entender um pouco melhor João capítulo 6. Dentro do conceito da cultura oriental, quando duas pessoas entravam em aliança, eles tinham o conceito de que as duas vidas se misturariam. E que o sangue se misturaria. Então, normalmente, eles faziam um sacrifício de algum animal, o animal era cortado e depois o animal era comido. E aquilo tinha o seguinte significado, deixa eu colocar em palavras bem claras. É como se um chegasse para o outro e dissesse: eu dou a minha vida para você, e você dá a sua vida para mim. Através desta aliança que nós cortamos, e nós vamos aqui derramar o sangue deste animal, e nós vamos comer este animal juntos, não é? Então, metaforicamente, é como se nós estivéssemos literalmente comendo a vida um do outro e nós estamos nos tornando uma só pessoa. Então, quando Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul, eles se transformaram em irmãos de aliança. É exatamente como se fossem irmãos de sangue. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Jesus, por causa da aliança, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Nos tornamos uma só coisa, uma só família, um só sangue. E então, não querendo contradizer os demais cristãos que pensam de uma forma diferente, mas eu creio que Jesus estava apontando o caminho da aliança. Ele estava instituindo, ali no capítulo que lemos de Lucas, ele estava instituindo a ceia. E quando ele faz a ceia juntamente com os seus discípulos, então, e ele diz: este é o Novo Testamento, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue.
E para onde Jesus vai após a celebração da ceia? Você sabe para onde ele vai? Aquilo foi na sexta-feira. Jesus vai para o jardim do Getsêmani, transpirar gotas de sangue e dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, a morte. Todavia, seja como tu queres e não como eu quero. Por que a morte? Porque ali na ceia, meus irmãos, aquilo que era do homem tornou-se dele. Agora, o que tinha o nosso sangue de tão terrível que Jesus vai para o Getsêmani transpirar gotas de sangue e depois vai ser julgado, condenado, flagelado, crucificado? Meus irmãos, no nosso sangue estava a peçonha maligna da rebelião, do pecado. Isso foi inoculado em nossa natureza quando caímos. Você poderia dizer: opa, pastor, mas eu não caí. Nós caímos, sim, juntamente com Adão e Eva. Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa genealógica de todas as gerações que nos antecederam, nós chegaríamos lá, em Adão e Eva. Nas nossas raízes genéticas, antropológicas, culturais, chegaríamos ali, no nosso destino. E é esse destino que Jesus veio mudar com a nova aliança. Amém? Jesus não veio para mudar o nosso comportamento e nos transformar em crentes bonzinhos, legalistas, mas que não trazem nenhum impacto da vida de Deus neste mundo. Não foi isso que Jesus veio fazer. Quando Jesus sai ali daquele cenáculo, onde ele tomou a ceia com os discípulos, ele vai pagar o preço daquele sangue contaminado que ele tomou agora como seu, para nos dar o seu sangue puro, para perdão dos nossos pecados. Ele toma o nosso sangue infectado pelo pecado e pela rebelião. E ele vai lá pagar a dívida através de sua morte. Mas louvado seja Deus, que porque depois de 3 dias, tendo pago o nosso resgate, ele quebrou os grilhões da morte naquela sepultura e ele ressuscitou. E ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã. Por isso nós temos um destino bendito pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos entregou a vida quando nós entregamos a Ele a nossa morte. E Ele então, após a ressurreição, meus irmãos, eu vou ler uma coisa muito linda para vocês aqui. No Evangelho segundo São João, no capítulo 20. Jesus, após a ressurreição, se apresenta entre os discípulos e disse-lhes, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Por que será que Jesus nunca tinha dito isso antes da ressurreição? Porque ele nunca tinha pago o preço da nossa alma. Ele nunca tinha redimido ainda a nossa vida do poder do pecado e da morte. Mas agora ele pode dizer: recebei
o Espírito Santo. É como se ele dissesse assim: eu já levei tudo que não prestava de vocês, agora tome para vocês tudo o que é santo, tudo o que é meu. Toma agora o que eu tenho mais valioso, o meu Espírito, aleluia. Toma agora a mim mesmo na tua vida. E assim aqueles discípulos nasceram de Deus ali. Aleluia. Isso é a redenção, irmãos. Então, quando Jesus faz uma aliança com os discípulos, isso tem implicações profundas na vida deles e na nossa. E tem consequências muito sérias. Não é uma brincadeira. Interessante que até para pregar a gente precisa das duas mãos. Mas, meus irmãos, quantos estão conscientes da importância da aliança? Vocês estão entendendo por que nós dizemos para vocês que a ceia do Senhor é uma das reuniões mais importantes que nós temos na igreja? Uma das características de uma igreja verdadeira. Eu já mostrei para vocês quais são as características de uma igreja falsa, né? Vocês saberiam repetir? Legalismo, racionalismo grego, institucionalismo romano, espiritismo pagão. E qual a característica predominante de uma igreja verdadeira? A nova aliança. A nova aliança nos dá um entendimento claro sobre a graça. Sabemos que é uma graça sem mistura, porque nós não temos direito moral de exigir coisa alguma de Deus. Você sabia disso? Que por natureza nós não temos direito moral de exigir nada de Deus. E que nós mereceríamos, por natureza adâmica, mereceríamos o juízo da parte de Deus. Porque a Torá legislou claramente sobre isso para o povo judeu, que a alma que pecar, morrerá. Mas em Cristo Jesus temos um acordo sagrado com Deus. E ele não impôs condições. E é uma aliança que não é temporária, é uma aliança permanente, é uma aliança eterna. Então há poder no sangue de Jesus. Irmãos, os intelectuais, os incrédulos, os ateus e o próprio diabo, eles têm horror de ouvir falar no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui para pregar o sangue de Jesus. Irmãos, esse que vos prega é um sinal contraditório, porque eu vim do ambiente acadêmico. E até hoje, os pesquisadores com quem eu trabalhei me consideram louco, que eu surtei, eu enlouqueci. Mas, meus irmãos, eu vou continuar pregando sobre a eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sobre a nova aliança. Porque pouco me importa o que os homens pensam ao meu respeito. Me importa o que Jesus pensa do que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Então, hoje nós estamos aqui para celebrarmos a nova aliança. Está tudo pago. Fomos remidos. Jesus pagou tudo.
Nós não devemos mais nada, nem aos homens, nem ao diabo. Jesus disse, está consumado. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós, nessa noite aqui, nós precisamos renovar a nossa aliança com Ele. Eu penso assim, que cada ceia que nós tomamos antes da volta de Jesus é como um laço que nós temos com Jesus. E aí nós apertamos um pouquinho mais, tá? Temos que apertar forte. Eu estou com essa mão quebrada, então quem dá um laço no meu sapato é a Iveta. E ela não aperta, sabe? Mulher parece que não aperta. Então eu sempre fico com o sapato desamarrado em algum lugar por onde eu estou andando. Mas quando você dá um laço na aliança com Jesus, aperta, que é para não soltar, é para ficar permanente. E nessa noite nós vamos fazer isso. Amém? Quantos desejam apertar um pouquinho o seu laço de aliança com Jesus? Amém? Aleluia. Será que deu para... Eu fui didático em mostrar as palavras de Jesus e como elas apontavam para a aliança? Jesus disse claramente, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Eu creio que Jesus estava falando desta aliança de sangue, que a ceia do Senhor, a ceia memorial da aliança, representa. E eu queria terminar a nossa meditação com uma história. Uma história muito bonita, que eu já contei aqui, vou contar de novo. Sabe, vocês são uma igreja que tem um problema. Vocês têm um pastor que está por aqui há 34 anos. Então, às vezes, eu conto uma história que já contei, muitas vezes. Então, por favor, ouçam de novo os que já ouviram. É uma história muito bonita, de um livro de um pastor americano que eu ganhei de uma pessoa que veio dos Estados Unidos e trouxe esse livro para mim. E tem uma história de Abraham Lincoln, que era um homem muito interessante, que teve alguns aspectos muito tocantes na vida dele. E dizem que certa vez Abraham Lincoln foi movido a participar de um leilão de escravos. E chamou muita atenção dele uma jovem escrava com um semblante com muito ódio, com um semblante muito carregado, não é? E aquela jovem mulher já tinha sido usada e abusada e maltratada por diferentes senhores que ela teve. E agora ele estava ali sendo leiloada naquele mercado de escravos. E quando o pregão começou, Lincoln deu um lance e conseguiu arrematá-la por uma grande soma de dinheiro. E então ele pagou o leiloeiro e pegou o título de posse daquela mulher. Então, naquela época, emitia-se um título pelo qual aquele senhor poderia demonstrar que tinha a posse daquele escravo ou daquela escrava, não é? E a história conta que ela, tramitação do negócio, da legalidade do negócio, ela olhava para Abraham Lincoln com um olhar cruel, cheio de ódio.
E por fim ela ousou perguntar para ele, né, o que ele faria com ela. E dizem os historiadores que Abraham Lincoln disse assim para ela: eu vou libertá-la. E ela perguntou então: livre? Livre para quê? E Abraham Lincoln disse: simplesmente livre, completamente livre. Agora havia um olhar surpreso naqueles olhos tão sofridos. E ela pergunta: livre para fazer qualquer coisa que eu queira fazer? Sim, disse ele, livre para fazer o que você quiser. Mais surpresa ainda, ela pergunta: livre para dizer o que eu queira dizer? E disse ele: sim, você está livre para dizer qualquer coisa que você queira dizer. E ela faz uma terceira pergunta, mais surpresa ainda: livre para ir onde eu quiser? E Lincoln então disse para ela: você está livre para ir a qualquer lugar que você queira ir. E essa é a parte mais tocante da história. Vocês sabem o que a escrava disse para Lincoln? Então eu estou indo com você. Eu estou indo contigo. Sabe, queridos irmãos, a nossa mais profunda liberdade que recebemos em Cristo, por causa da grandeza do que Ele fez por nós e está ainda fazendo, de repente se transforma na nossa mais profunda entrega. Por que não dizer na nossa mais profunda escravidão? Porque se temos um Senhor como Ele, que nos redimiu, que nos comprou, que nos transformou, ora, irmãos, queremos ir com Ele. Não queremos? Eu quero ir com Ele. E você, para onde quer ir? Queremos ir com Jesus. Amém? Aleluia. Muito bem. Quantos aqui querem ir com Jesus? Então, chega de conversa e vamos para a refeição memorial da aliança. Eu queria um fundo musical aqui dos músicos aqui, e eu vou chamar 2 casais aqui para me ajudarem a distribuição dos elementos da mesa. Queria que o Paulo, que é meu líder de célula, viesse com a Marília, com a Marisa, e queria que o meu amigo João viesse aqui com a Vera para me ajudar a servir a ceia. Propositalmente aqui eu estou chamando esses amigos que foram os irmãos que me socorreram lá no dia que eu tive o acidente. E também o Jefferson estava lá. E eles me contaram depois, eu não sei de nada o que aconteceu, porque eu só acordei depois dentro da ambulância, né? Mas graças a Deus que eles estavam lá e me socorreram, né? Acho que por esse motivo é que estou aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus.